Sim, você quer começar a jogar Flesh and Blood sem gastar muita grana, fazendo decks que funcionam e baratos? Então esse vídeo é pra você. Essa aqui é a parte 2, tá? Eu gravei um vídeo uns dias atrás com 3 decks budget para Blitz e agora essa parte 2 são mais 3 decks, tá? Vou fazer mais 3 decks diferentes, de classes diferentes, mas também uma faixa de preço que eu considero bem acessível aí para você começar no jogo, tá? Ou até se você já começou, aprendeu e quer dar um passo a mais, tá jogando um Commoner e tal, esses decks vão te ajudar bastante a dar um passo a mais para o formato Blitz, beleza? Então vou começar aqui com um deck da Valda. A Valda é uma Guardian, saiu em Everfest, tá? O deck ela tem uma habilidade muito interessante, que é toda vez que o oponente compra uma carta durante uma Action Phase, você cria um Seismic Surge Token. O Seismic Surge é um token que você quebra no começo da sua Action Phase e seus ataques de Guardian custam 1 a menos, certo? Claro, para cada um que você quebrar. No começo do seu turno, se você controla 3 ou mais Seismic Surge, as cartas que você controla com Crush ganham Dominate nesse turno. Então, seus ataques você vai ver que a maioria tem Crush, ó, Disable tem Crush, Mangle, Pulverize, Spinal Crush, Righteous Cleansing, Bucking Blow e assim vai, tá? A maioria dos seus ataques tem Crush, então isso dá Dominate para esses ataques também, o que é bem interessante. Você tem duas formas principais aqui de fazer seus Seismic Surges, tá? Que é a habilidade da Valda, então quando um oponente compra uma carta, você faz um token para cada uma, e a sua armadura aqui de chest, né, o peitoral, toda vez que você comprar uma carta, pelo efeito de uma action card, você cria um Seismic Surge para cada carta comprada dessa maneira. Então, o que a gente tem aqui? Sift, que faz você por 4 cartas da sua mão no fundo do seu deck comprar esse mesmo tanto de cartas. Então jogam os vermelhos e os amarelos e os azuis, né? Todo Rainbow. E Potion of Luck, que você destrói, embaralha a sua mão e compra aquele tanto de cartas. E ainda temos This Round's on Me, que cada herói compra uma carta, ou seja, nesse caso aqui você vai criar 2 Seismic Surges, tá? Porque o herói adversário também vai comprar. Então você também, porque observe aqui uma coisa: quando o oponente compra uma carta durante uma Action Phase, não a Action Phase dele, tá? Então aqui no caso você tá na sua Action Phase, o oponente compra uma carta, você vai poder fazer aí o Seismic Surge a mais, tá? Então o deck é baseado em torno disso. Tem cartas importantes, tipo Thunderquake, que é essa habilidade Heave, cria 3 Seismic Surges, e Pulverize também, tá? A Thunderquake, a gente também tem a azul, que também vão criar 3 Seismic Surges. E isso já vai ativar a habilidade aqui da nossa querida Valda. Perceba, essas cartas que tem Heave e que criam essa habilidade, eu não expliquei, né? A habilidade é o seguinte: no final da sua Action Phase, no começo da sua fase final, se Pulverize estiver na sua mão e você tiver um arsenal vazio, você coloca ele você paga 3, coloca o Pulverize no seu arsenal virado para cima e cria 3 Seismic Surge Tokens, tá? Beleza? E aí você vai chegar no seu turno com 3 Seismic Surge Tokens e vai dar Dominate para um ataque com Crush. Mas perceba que esses ataques não tem Crush, tá? O Pulverize, tanto o Pulverize quanto o Thunderquake. Ou seja, você vai precisar ainda atacar com uma outra coisa que não essas cartas, certo? Para poder ativar o Dominate aqui da Valve. Então, só presta atenção nesse detalhe. Os equipamentos aqui, a gente não tem nenhum equipamento lendário aqui, tá? A gente tem um equipamento Majestic, que é Airflower Bounty, e o resto são comuns, né? Arcane Lantern, que é raro. As armas a gente vai jogar com Sledge of Alvinheim, que vai ser a arma que a gente vai usar normalmente, e uma Titan's Fist aqui, se você quiser usar Arcane Lantern, tá? Ou
Se você quiser muito se defender, você usa o Titan's Fist com Rotten Old Buckler. E vai te ajudar a se proteger bem aí. Então, como vocês estão vendo aí, o deck aqui, tá? Lembrando, tá, gente? Essas preços são estimativas, a gente não sabe exatamente quanto vai estar esse deck na hora que você for comprá-los. Nem se você vai encontrar todas as cartas, né? Aqui no Brasil. Mas o preço que esse deck custaria aqui no Brasil para você comprar ele do jeitinho que tá nessa lista aqui seria de R$540, tá? Se você puder gastar um pouquinho mais e quiser investir, você vai colocar aqui um Crater Fist e uma Crown of Providence e seu deck vai para R$2.200, tá? E aí ele tá completíssimo. Lembrando que Crown of Providence é uma carta genérica que é usada em quase todos os decks. Então ela é bem carinha, mas às vezes compensa, você consegue mudar de deck quando você quiser. Crater Fist joga em todos os Guardians, sem exceção, tá? É uma carta mais barata que Crown, mas ainda é uma carta bem cara, certo? Mas se você também tem um orçamento menor ainda e quer fazer um deck mais barato do que esse que eu passei inicialmente, o que você vai fazer? Você tira as Spinal Crushes e as Cranial Crushes, tá? E vai colocar no lugar das Spinal as Chokeslam vermelhas e no lugar das Cranial Crushes as Crush the Weak azuis. Seu deck perde um pouco, mas ainda fica totalmente jogável, tá? E aí seu deck cai aí por uns R$340 mais ou menos. Você vai tirar R$200 só nessa troca aqui, beleza? Então esse foi o primeiro deck que a gente tinha hoje. É um deck interessante, né? Dessa questão do draw, de fazer uns ataques, é um deck bem divertido. Segundo deck, Boltyn Raging, tá? Por que talvez se você já conhece um pouco de Flesh and Blood, você sabe que o Boltyn basicamente tem duas versões, uma versão com a Raging que é mais um jogo mais cadenciado e tal, e a versão combo que são com as espadinhas, com as Courage, com as Cintari Sabers. Por que eu tô trazendo o deck de Raging aqui, tá? Porque ele depende menos de outras coisas que são um pouquinho mais caras, nem são muito, mas são um pouco mais caras, tá? Então eu quis trazer um deck bem barato e que funciona, tá? Eu tô jogando com esse deck aqui, claro, a versão toda fechadinha dele, tá? Eu gosto muito do deck, então eu vou passar pra vocês como é que funciona aqui. O Bolt tem uma habilidade, né? Se você deu charge no turno, já a gente vai ver o que é o charge. Os ataques que você controla tem mais um enquanto forem defendidos por um ataque action card. E ele tem uma reação que ele bane uma carta da sua alma, já a gente vai chegar lá. E o ataque com poder maior do que a base ganha Go Again. Tá? Como é que é o charge, o que é a alma, né? O charge é o seguinte, você tem ataques aqui, por exemplo, o Bolt of Courage, que com custo adicional para jogar ele, você pode dar charge na sua alma, ou seja, você põe uma carta da sua mão virada para cima, embaixo do seu herói, certo? Você vai construindo a alma dele ali. Tem outras maneiras de pôr cartas na alma, tá? A Halo of Illumination, por exemplo, você tem uma instantânea que você destrói ele e coloca uma carta da sua mão na sua alma. Engulfing Light, né? Você dá o charge nele e se ele acertar ali no turno, causar dano, ele vai para sua alma também. Illuminate, se ele acertar, ele vai para a alma. Então tem algumas formas de mandar cartas para a alma. E o charge também manda cartas para a alma, né? Então se você der um charge, a habilidade charge é pegar uma carta da sua mão e pôr na alma do seu herói, tá? Então se você deu o charge no turno, seus ataques ganham mais um quando são defendidos por um ataque action. E aí se você banir uma carta da sua alma, você dá Go Again para o ataque com poder base maior. Então, basicamente, se a pessoa bloquear qualquer ataque desses seus com charge, tipo Bolt of Courage, se ele bloquear com ataque action, que são as cartas mais comuns aí do jogo, né? Você vai poder... Ele vai ganhar mais um, ele vai para 4. Você pode banir a carta que você colocou na alma com o charge dele mesmo.
E ele vira uma carta para 4 Go Again com on hit de comprar uma carta. Fica uma carta muito forte. Ao custo de 2 cartas, né? Você põe uma carta na alma e vai dar Go Again para ela, tá bom? O deck gira em torno do que? De você conseguir fazer um ataque com charge no turno, dar Go Again para ele, atacar mais uma vez com algum outro ataque que tenha Go Again e com a sua espada aqui, que é a Raiding, que ela tem uma coisa muito interessante, que ela não custa nada para bater. E se você der o charge no turno, ela ganha mais 3, então ela vai bater para 3, tá? Geralmente, como você vai fazer essas coisas? Você tem ataques aqui que tem Go Again natural. Por exemplo, Take Flight, tá? Ele tem um custo adicional de charge. Se você deu charge no turno, ele tem Go Again. Você deu charge nesse turno, tá? Presta atenção, porque isso pode fazer diferença em algumas linhas de jogada. Quem mais tem Go Again natural aqui é o Take Flight só, né? É só o Take Flight. O Battlefield Blitz, se você deu charge no turno, ele também tem Go Again, né? Só que ele não dá charge, certo? Ele é 1, bate para 5. O Take Flight é 1, bate para 4. Só que o Take Flight você tem a possibilidade de fazer o charge. Então você pode começar o turno com Take Flight, depois fazer um Battlefield Blitz para ir para 4 mais 5, já 9. Se a pessoa bloquear, é mais ainda, né? 9 e mais 3 da Raiding aqui, 12 por 2 recursos mais uma carta, tá? Então você teria que ter uma mão aí de 4 cartas para dar esses 12 de dano dessa maneira aí, tá? Tem cartas que te ajudam a dar Go Again de outras maneiras, ou seja, banindo a alma do Bolt. Se a pessoa bloquear com uma ataque action, você só bane e dá Go Again. Mas você tem as Courageous Steel Hand, tá? Te ajudam tanto a fechar o jogo quanto a possibilitar você dar Go Again do Bolting para os seus ataques, tá? Então você usa Courageous num ataque seu com charge, tipo, faço um Bolt of Courage, o cara não bloqueia, ele não vai ter Go Again mesmo, não vou bloquear, aí você vai, mete uma Courageous para dar mais 3, e aí ele vai ficar com um poder maior do que o base, e você vai poder banir a carta da alma do Bolting para dar Go Again para sua Bolt of Courage, tá? Então, a gente joga aqui um 2, aqui mais 2 para fazer isso, beleza? E aí você tem o Luminascension, que faz você bater mais vezes com a arma no turno. Se você deu charge no turno, ele vai bater mais 2 vezes lá com a arma. É um deck bem divertido, tá? Vai ter a lista aqui, vocês podem olhar as cartas, mas basicamente ele funciona dessa maneira. As Beacon of Victory também ajudam a dar mais poder, você pode banir e vai buscar uma carta, que geralmente você vai buscar a Luminascension. E aí você vai poder bater 2 vezes com a sua arma e ela vai ganhar mais 1, então você vai bater mais 4, mais 4. Tem uma habilidade bem interessante aqui também, que faz você ganhar vida e pôr mais cartas na alma. Então é tudo que você precisa. Dito isso, esse é um deck com um equipamento Majestic, tá? O resto são comuns. A arma também é Majestic, tem umas Majestics no deck aqui. É um deck, acho que é o mais barato que a gente trouxe aqui, R$330, tá? Assim, esse deck dá pra melhorar ele, né? Claro, se você puder gastar um pouco mais aí, então você vai colocar uma Brave Forge Bracers, que é uma luva lendária, e um Arcanite Skullcap, que é um capacete. E você troca as Battlefield Blitz por Enlightened Strike, tá? Esse deck mais fechadinho assim, você vai gastar R$1.800, tá? Eu acho que ainda não é um valor absurdamente caro. Ainda é um valor que eu considero tranquilo pensando em TCGs, tá? Mas dá pra ser mais barato ainda? Dá. Aliás, esse deck pode ficar muito barato. Você troca a sua Courage of Bladehold, que é essa aqui, por um Iron Hot Plate, né? Que é uma chess piece aí que bloqueia 1. O que acontece? A maior parte do preço, do custo desse deck aqui, desses R$330, é a Courage of Bladehold, tá? Então, quando você tira ele com aí entre 40 e 50 reais, você faz esse deck. É muito forte? Não, mas é jogável, tá? E razoavelmente competitivo. Eu indicaria você fazer esse de 330 e aí coloca uma Brave Forge Bracers ali, pelo menos você vai gastar aí mais uns R$400, tá?
para ficar um deck já bem mais consistente. Por quê? Porque ajuda a defender, tá? Então esse é o deck do Boltyn. Vamos para o terceiro deck do dia, que é um deck da Dash, tá? Uma Dash de Talishar, focada em Talishar, que é essa arma engraçadinha aqui, que no começo, quando você ataca com ela, você coloca um contador de ferrugem. E no começo da sua fase final, se ela tiver 3 ou mais contadores de ferrugem, você destrói a espada. Ah, mas vou perder a espada, tal. Não. Dificilmente vai querer bater mais do que as 3 vezes no jogo, tá? É um deck muito rápido, que tem que ganhar rápido. Então, você dificilmente vai bater mais do que 3 vezes mesmo. E com a espada você não pode bater mais do que 3. E aí, como funciona esse deck? A Dash tem uma habilidade que você pode começar o jogo com um item de Mecanologista no campo, tá? O que geralmente você vai fazer? Você vai começar com isso aqui, um Teclo Pounder. Ele custa 2, então ele vai entrar de graça ali no começo do jogo. Ele entra no jogo com 3 contadores de vapor, né? Quando ele não tem esses contadores, você destrói ele, tá? Toda vez que você der boost numa Attack Action Card, você remove uma vez por turno, né? A primeira vez no turno que você der boost numa Attack Action Card, já a gente vai ver o que é boost, você remove uma Steam Counter, um contador de vapor ali dela, e se você fizer isso, o ataque ganha mais 2, tá? O que é boost? Boost é uma habilidade dos mecanólogos ou mecanologistas, não sei, que diz o seguinte: como custo adicional para jogar essa carta, você pode banir o topo do seu deck, tá? A carta do topo do seu deck. Se for uma carta de mecanologista, essa carta aí ganha Go Again. Ou seja, amigo, o seu deck todo é de mecanologista. Todo, absolutamente todas as cartas, beleza? Então você sempre vai conseguir ativar o Go Again com o boost, tá? E aí, você tendo boostado, o primeiro ataque que vai ganhar mais 2, tá? Nos 3 primeiros turnos que você fizer isso. Então, é 6 de dano aí a mais nos 3 primeiros turnos. 6 de dano para 20 de vida, meu amigo, é aí quase 30% da vida do seu oponente, tá? Então, a gente tem que... É uma coisa bem considerável, tá? Para fazer esse dano passar ainda mais rápido, o que você tem aqui? Você tem aqui uma Goliath Gauntlet, que vai dar mais 2 para um ataque de poder 2 ou mais, de custo 2 ou mais. Você tem a Combustible Courier, que se ela acertar, o próximo ataque ganha mais 3. High Speed Impact, se você acertar, o próximo ataque ganha Dominate. Então você tem algumas coisas que ajudam ao dano passar. E uma Maximum Velocity aqui, que você custa 2 e bate 10, certo? Mas você só pode jogar ela se você boostou 3 vezes no turno. Então as cartas que deixam você fazer isso acontecer mais facilmente, basicamente, são os T-Bone, que custam 0, e os 0 to 60, que custam 0. Então aqui no deck são 6 0 to 60 das 3 cores, né? E o T-Bone são 5, 2 vermelhos, 2 amarelos e só um azul, tá? Geralmente quando você tem 2 dessas ou 3 dessas, com 3 é certeza que você consegue fazer um Maximum Velocity, tá? Porque você usa uma carta para dar pitch, você precisa de um pitch 2, uma amarela ou uma azul. Faz as 3 cartas de custo 0, você boostou 3 vezes no turno e bate com ela para 10, tá? Então você pode fazer um turno bem interessante aí, tipo para 20, 21, tá? O maior possível ali é 21 com essas cartas que eu falei, beleza? E aí tem outras cartas bem interessantes de fechar a Combat Chain também, né? O seu último ataque ele tem o Payload, que se você der o boost ele ganha Dominate. E você tem o de sempre aqui, o nosso amigo Throttle, que é um 2 para 6 também, porque ele tem boost, então você pode jogar no meio da chain ou simplesmente antes de atacar com a espada. Você joga isso aqui para 6 e ainda vem com a espada para mais 4. Provavelmente para fazer um turno desse legal, você vai precisar de um Teclocore no campo, tá? Então o Teclocore a gente tem 2 no deck.
É uma especialização da Dash, ela entra com 2 contadores de vapor no começo da sua Action Phase, você remove um e adiciona 2 recursos. Então vai te ajudar a jogar aí os Throttle, os Combustible Courier e os Payload, tá? E a Maximum Velocity. Como é que você faz aí? Você tem 2 Teclocore e você além disso tem 2 Spark of Genius, que é um tutor, né? Um tutor de item. Como custa 0 o Teclocore, você faz o Spark of Genius para 0, você vai buscar o item de custo 0 e pôr na arena. E se você deu boost no turno ainda, você compra uma carta. Então se for o seu final do seu turno, você fizer isso aqui, você ainda vai conseguir fazer um arsenal, tá? Então é realmente muito, muito boa essa carta. Esse é um deck muito agressivo, tá? A gente está usando aqui a Wizardtronic para ser budget aqui na cabeça. Então você vai poder ativar essa habilidade dela aqui, de num turno grande você poder tipo comprar uma carta e pega uma carta da sua mão e devolve no topo do deck, porque daí você vai fazer o boost e vai banir aquela carta. Então você pode escolher mais ou menos o que está banindo e o que você está comprando, beleza? Esse deck aqui tem um preço mais ou menos aí de R$480, tá? Para melhorar esse deck são duas coisas. Uma coisa que eu acho que é a mais importante, que é o Teclo Foundry Heart, que é carinho, tá? Você vai pagar 1.000 e cacetada aí, 1.000 e pouquinho. Não, acho que não é isso, talvez uns R$900. E mais uns R$500 aí numa Arcanite Skullcap, né? R$600. São dois equipamentos que defendem muito bem e a Tecla Foundry Heart ainda te dá recursos todo o turno. Depois dá uma olhadinha nessa carta, dá uma pesquisadinha pra você ver que carta é, beleza? Então o preço desse deck aí fechadinho aí, R$2.000, tá? E esse é um deck altamente competitivo, beleza? Altamente competitivo. Esse aqui é um deck assim que esse valor cabe no seu bolso, fala, dá pra ser realmente competitivo, dá pra jogar um grande torneio com isso aqui? Dá, tá? Esse deck aqui, ele é muito bom. Mas dá ainda pra ser mais barato do que isso. Vai ficar pior, mas dá. Você pode tirar a Wizardtronic Model Y, eu acho que essa é a modificação mais tranquila. E aqui trocar 2 Teclocore por 2 Hyperdriver, tá? O Hyperdriver é um Teclocore de baixo orçamento, não é tão bom, tá? Ele custa 1, se eu não me engano, e ele gera 1 de recurso por turno e não 2, tá? Só que ele gera por 3 turnos e o Teclocore gera por 2 turnos, acho que é isso. Então o total do Teclocore te dá 4 recursos e o Hyperdriver te dá 3. Se eu não me engano é isso. Ou Hyperdriver, quando você der boost, ele vai te dar um recurso, certo? E acho que são 3 vezes. Então são fórmulas diferentes ali, é um pouco mais fraco, mas ainda é um equipamento muito legal, beleza? Eu vou deixar os links aqui para vocês na... Não sei se eu falei o preço, né? Vai ficar uns R$180 aí esse deckzinho mais simplesinho, tá? Tira essas cartas aqui, você vai tirar 300 do deck, vai ficar com um deck de 180 pila. Bem tranquilo, né? Pelo menos eu acho. Galera, por hoje era isso, são esses decks que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu quero mostrar pra vocês realmente que Flesh and Blood é um jogo razoavelmente acessível aí, tá? É barato, muito barato? Não, é um TCG. O TCG geralmente não é tão barato assim, mas eu acho que é um jogo ainda que, porra, dá pra maioria das pessoas aí jogarem e se divertirem sem precisar gastar aí rios de dinheiro, beleza? Então é isso, galera. Obrigado, valeu e até mais.